E aí, tudo bom? Aqui é o Nathanael Oliveira, cofundador do Portal Marketing Digital, também autor do livro Seja um Empresário da Sua Ideia. E nesse vídeo, hoje eu quero falar com você sobre como perder o medo de vender. As pessoas têm medo de oferecer o seu produto, de oferecer o seu serviço e com isso dobrar os seus resultados. A verdade é que tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu não nasci para vender, eu não levo jeito para essas coisas, eu não sei oferecer nada, não dá para mim. E engraçado, um dia eu também falei muito isso. Mas existem pessoas que precisam vender. Essas pessoas, elas têm um produto, elas têm um serviço, muitas têm empresa ou trabalham com vendas e elas precisam verdadeiramente vender. Mas por alguma razão, que muitas delas não sabem explicar, na hora de oferecer o produto, na hora de oferecer o serviço, tem um medo tão grande que aparece que aquele medo impacta drasticamente nos resultados de vendas. E por que existe esse medo? E hoje eu quero compartilhar com você um pouco de alguns estudos da neurociência que vai falar sobre essa questão de medo, sobre essa questão de comportamento, para te ajudar a remover esse medo. Então, para falar sobre o medo, sobre a raiz do medo, sobre a essência do medo, e inclusive o medo de vender, o nosso cérebro ele é dividido em 3 camadas. A neurociência explica que nós temos essas 3 camadas. A primeira camada é uma camada que trata do nosso instinto de sobrevivência, nosso impulso de ação e reação, chamado cérebro reptiliano. Depois vem a parte do límbico, mais voltado para o sentimento e emoções. E uma terceira, que é chamada novo cérebro, que é ou também neocórtex, que é mais a parte de processamento de informações, as nossas habilidades cognitivas, enfim. E em todas as nossas atividades, essas partes elas vão se comunicando. Mas uma das mais fortes dentro do nosso dia a dia, da forma como nós agimos, principalmente dos nossos hábitos, é o cérebro reptiliano, que vai tratar dos nossos instintos. Existem basicamente 6 estímulos que fazem com que o cérebro reptiliano assuma um controle e tome alguma decisão. Agora eu quero falar só sobre um deles, não vou falar sobre todos, em outros vídeos e outros conteúdos eu falo sobre todos, mas apenas um deles, que é o chamado interesse no eu. E o que é esse interesse no eu? O interesse no eu é algo meio egocêntrico, né? Algo de todo ser humano de cuidar de si, de se preocupar consigo mesmo e de cuidar da sua sobrevivência, do seu estado de sobrevivência. E esse interesse no eu, ele é baseado no princípio que o nosso cérebro identifica determinadas situações que são positivas ou negativas, e as negativas ele vai simplesmente fugir daquele caso. Por exemplo, imagine uma criança que foi lá, colocou o dedo na tomada, levou um choque. Naquela hora que ela sente aquela dor, uma emoção foi associada àquela dor e aquele objeto em si, a tomada, fez aquela conexão neural daquele momento. Dificilmente aquela criança vai voltar a colocar o dedo na tomada porque ela entendeu que ali é um perigo. E o nosso instinto de sobrevivência vai agir e falar o seguinte, perigo, fica longe. Esse é o cérebro reptiliano em ação. E quando fala do medo de vendas, geralmente esse medo é a mesma dor. É o medo de um não, é o medo de uma rejeição, é o medo de você oferecer algo e as pessoas falarem não. Talvez por uma associação passada de uma experiência negativa com uma negação, com algo que você não conseguiu. Talvez por até dentro do seu trabalho algo aconteceu ou uma série de coisas vem acontecendo e você não consegue vender e você já cria aquela conexão de que não vai conseguir. Então o medo do não te faz ter medo de vender e esse medo de vender atrapalha as suas vendas. Eu lembro que uma das primeiras vendas que eu fiz, para quem mora em Fortaleza vai reconhecer essa rua, eu trabalhava como designer gráfico, eu criava artes, e eu fui para uma parte comercial de Fortaleza chamada Gomes de Matos. E lá eu saí no final de semana, eu era empregado e eu queria ganhar mais. E eu pensei em vender. Então, como funcionário, eu tinha desconto no material e eu fui vender e oferecer para tentar fazer essas vendas por fora. E eu cheguei numa loja, na Gomes de Matos, uma loja que vende colchões. E quando eu cheguei nessa loja, eu cheguei lá, a placa estava bem lavada, né? A fachada estava bem lavada, a tinta já tinha vencido há muito tempo, não dava para ver mais nem o nome da loja. E eu entrei lá e me apresentei para uma moça, falei assim, olha, eu trabalho com comunicação visual, estou aqui para falar sobre a placa de vocês, está bem desgastada, eu queria ajudar vocês a fazer a renovação. Ela, nem lembro o nome dele, é fulano, vai lá dentro. E quando eu fui me aproximando para cumprimentar aquele homem, e ela falou assim, olha, ele trabalha com placa, ele olhou para mim e falou o seguinte, olha, eu não quero nada, não vou comprar nada, pode ir embora daqui. E eu congelei, tinham clientes ali na loja, fiquei com muita vergonha. Agradeci, dei a volta, fui embora. Eu lembro que eu sentei no carro e eu falei, nossa,
que vergonha, eu acho que isso não vai dar certo. E aquela a dor da rejeição ali do não foi um sentimento bem negativo que ficou ali comigo naquele momento. E eu falei, eu acho que isso não vai dar certo. E eu lembro que eu tinha estacionado o carro assim de frente e tinha que dar ré pra sair pra voltar pra avenida. E quando eu olhei pelo retrovisor, tinha uma loja atrás. E essa loja também estava sem fachada, essa não tinha nada. Tinha lá uma estrutura, mas não tinha nada. Falei, bom, já que eu tô aqui, eu vou lá. E eu atravesso a rua, vou lá naquela loja, e no momento que eu chego naquela loja e eu me apresento, já foi uma conversa bem diferente. O dono estava lá, ele falou assim, nossa, Natanael, eu estava realmente procurando alguém para me ajudar a fazer uma placa, inclusive eu já tenho até a arte. E ele me levou lá fora, apresentou lá, me falou as medidas. Eu falei, olha, tem que ser uma placa com uma tinta mais forte, porque é muita exposição ao sol, tem que ser uma matéria mais resistente. E fui ali ajudando ele, ele falou assim, beleza, eu vou querer, quanto que custa? E eu apresentei o valor para ele, ele falou assim, tá fechado. E eu saí dali então com a minha primeira venda. Questões de minutos que eu saí de uma situação de dor e eu fui agora para uma situação de que eu estava com a minha venda. E graças a Deus, depois daquela venda ali, daquela primeira placa, nesses últimos 5 anos trabalhando com vendas propriamente dito, dentro da consultoria, enfim, vendendo produtos, já passei bem, já vendi bastante realmente depois daquela primeira venda. Então, qual é o ponto? Que quando você entende por que você está com medo e você sabe que é o medo daquele não, e eu consegui setar minha mente depois daquele episódio para entender o seguinte, sempre que eu ganhar um não, tem um sim muito perto. Então, eu ganhei um não bem grande e eu atravessei a rua e ganhei um sim. Então eu consegui setar minha mente para saber o seguinte, não, opa, tô chegando no sim, não, opa, tô chegando no sim. E quanto mais você escuta não, mais você se prepara e mais você fica atento às razões para que você possa melhorar o seu discurso, para que você possa melhorar a sua proposta e muitas vezes para você melhorar o seu produto, melhorar o seu serviço e aí você conseguir vender. Então o primeiro ponto é entender o seguinte, muitas pessoas vão te falar não e faz parte. O ponto é que se o seu cérebro entende que depois daquela situação ruim vem uma situação positiva, você está preparado mentalmente para superar o medo de vender, o medo do não, o medo da negação. Então, quando eu recebi aquele não e logo em seguida eu fui para o sim, o meu cérebro entendeu que, opa, algumas vezes vai ser não, algumas vezes vai ser essa dor, mas muitas vezes você vai receber o sim. Então, todas as vezes que eu não recebi, que você recebeu um não, que você ficar com medo, se você continuar, ou seja, eu não parar, você vai receber um sim, o seu cérebro começa a entender e o seu instinto de sobrevivência começa a agir nesse sentido. De mostrar, olha, vão existir momentos em que vai acontecer isso, mas logo em seguida vem esse resultado positivo. Então, 2 coisas que eu quero que você faça. Primeiro você coloque na sua mente, se sete para que você entenda que sempre para um não você vai receber um sim. Então, você aceite isso. Aceite que muitas vezes você vai fazer uma campanha, não vai vender. Eu participei de muitos projetos com muitas empresas e às vezes você começa a campanha, está no primeiro dia de vendas, não vendeu o que se esperava e todo mundo já desanima. Não vai dar certo, vamos desistir, não quer mandar mais e-mails, não quer gravar palestra, não quer fazer uma aula ao vivo, não quer fazer mais nada, já desiste, já entrega os pontos. Mas o segredo é, não desiste, continua. Às vezes foi o primeiro momento, às vezes é o time, às vezes é entender alguma objeção, algum ponto, continuar. Então, primeiro ponto, entenda que muitas vezes vai ser não. Você vai ouvir o não e descobrir como que você vai transformar isso no sim. E o segundo é, você precisa estar muito atento a quem é o público que você vai atender. Qual o público que você vai ajudar a resolver um problema. Aquela empresa que eu fui, ela não estava preocupada, ela não estava interessada em mudar a placa dela. Mas uma outra estava buscando, estava ansioso por a presença de alguém. E eu cheguei lá no momento certo. Então pense o seguinte, quem é o público que você está atrás? Quem é o público que você vai servir? O público que você vai ajudar e o público que você vai atender. Você entendendo isso, você vai saber, é esse tipo de público que eu quero ajudar. Você vai trabalhar mais segmentado, você vai trabalhar de uma maneira mais específica, de uma maneira mais estratégica. Mas esses 2 pontos, de você preparar a sua mente, entender por que você tem medo e como transformar isso em algo para ativar os seus resultados, é algo que eu com certeza acredito que vai te ajudar a alavancar muito seus resultados. Então, essa dica que eu queria dar para você perder o medo. Entender que o medo ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência, é uma experiência negativa. Você tem que pegar aquela experiência negativa e transformar ela em uma preparação para uma experiência positiva. Então sempre que eu faço uma campanha e não foi do jeito que eu esperava, eu entendo aquilo, eu
analiso aquilo e eu falo, poxa, onde que eu errei? O que que aconteceu? E eu transformo aquela dor do não, a dor de não conseguir em estamos mais próximos de conseguir. Então isso vai te ajudar muito a perder o medo. E o segundo ponto é, saiba bem com quem você está conversando, saiba bem o público que você está procurando. E você vai oferecer o seu produto no momento certo. Mas esse é um assunto que eu vou falar também no próximo vídeo. Como saber que é o momento certo para você chegar lá e fazer a sua venda? Esse vídeo vai ficar um pouco longo demais e vou parar por aqui. Se você gostou desse vídeo, você quer saber mais sobre neuromarketing, neurociência, estratégias para gerar vendas, estratégias para preparar sua mente, para ser um bom vendedor, para ser alguém que saiba vender, eu quero te convidar então para clicar no link abaixo, você vai conhecer a apresentação do nosso portal de membros, Marketing Digital. E lá eu já tenho um treinamento sobre neuromarketing e eu estou lançando essa semana um novo treinamento onde eu vou falar sobre estratégias de neuromarketing voltada a vendas. Mas não somente você como vendedor, mas você para vender para alguém, mas você para preparar sua mente para se tornar um bom vendedor. Então se você gosta desse assunto, quer saber mais, clica aqui no link abaixo, faça sua assinatura no portal que você vai ter acesso a esse e mais de outros vários treinamentos. Beleza? Então se você gostou também, clica em curtir aqui abaixo, deixa o seu comentário. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aí no meu canal. Se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook também, o link vai estar por aqui para você ir para a página. Enfim, deixa o seu comentário, vamos bater um papo sobre esse assunto e eu te espero então até o próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.